Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para mais uma lição, a lição dessa semana que nos fala sobre liberdade cristã. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê o seu entendimento para compreendermos a sua palavra. Liberdade cristã, e o texto básico diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor a Cristo, né? Sim, a fé que opera por amor. E nós podemos então aqui entender, né, que os ritos, as cerimônias, tanto da lei cerimonial do passado, como os ritos de hoje, vamos dizer assim, sem a fé em Deus não tem nenhum valor, né? Qualquer cerimônia sem a fé em Cristo, como sendo Cristo o centro da nossa salvação, não tem valor algum, né? Então é a fé em Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Se nós não tivermos fé no Filho de Deus, nós não alcançaremos a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, nós não alcançaremos a salvação. Então, até mesmo a cerimônia, por exemplo, hoje do batismo, não terá valor algum se em nós, em nosso coração, Deus não habitar. Se em nosso coração Cristo não nascer como o Salvador da nossa vida, né? Então, até mesmo o batismo sem o verdadeiro nascimento de Cristo Jesus em nossa vida, sem o verdadeiro relacionamento com Cristo, se nós não fizermos um concerto pessoal com Deus, né, pela nossa salvação, se nós não tivermos realmente um relacionamento com Cristo, também não terá nenhum valor. Se nós não nos entregarmos a Jesus, o aceitando verdadeiramente pela fé como o nosso Salvador, como o nosso único e suficiente Salvador. Então, tudo isso, qualquer cerimônia, qualquer rito feito, qualquer situação que é feita sem Jesus Cristo, nada feito, né? A fé que atua por amor e purifica a alma é um instrumento santo, edificante e santificador que deve suavizar e dominar a perturbada natureza humana. O amor de Cristo deve levar os crentes a se unirem em ação harmoniosa sob o Calvário da cruz. O primeiro tópico nos fala sobre a mulher escrava pela carne, né? Como a experiência de Abraão revela a escravidão espiritual de viver na própria força finita. Gálatas, Gênesis 16, 1, 4, 11, 12 e 15, Gálatas 4, 22 e 25. Vou ler aqui um resumo aqui de Gálatas 22 e 25. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Então, irmãos, nós vemos aqui a experiência que passou Abraão, uma experiência forte. Abraão havia recebido de Deus uma promessa que iria ter um filho, mesmo em idade avançada, e que desse filho viria muitas bênçãos para a humanidade, e desse filho dele, da linhagem de Abraão, também viria o Messias lá na frente, né? E Abraão, então, ele passou por uma experiência que lhe trouxe consequências tristes, porque quando ele deu ouvidos aos conselhos humanos, mais do que aos conselhos de Deus, então ele acabou caindo, acabou se esquecendo das promessas de Deus, né? Ele tentou pela própria força carnal e seguiu o errôneo conselho da sua esposa, né? E ele mesmo havia também vacilado em crer na promessa de Deus, né? A sua esposa então disse: olha, é difícil termos um filho nessa idade, né? E vamos aqui fazer um plano diferente. Vamos dar uma ajudinha para Deus, vamos dizer assim, né? E acabaram, vou permitir que você fique com minha serva, né, Agar, e por meio dela terei filhos, né? Então, Abraão aqui, ele não refutou, né? Não se indignou com essa situação apresentada por sua
esposa, mas acabou caindo também, né? Vacilou na fé, acabou caindo então nessa situação, porque também dentro do seu coração muitas vezes achava impossível, né? Acontecer o plano que Deus havia estabelecido, e naquele momento vacilaram na fé, não creram na promessa de Deus e tentaram fazer que a promessa de Deus acontecesse por suas próprias forças, né? Então, irmãos, nós temos muitas lições aqui. Muitas vezes também, semelhantemente a Abraão e Sara, muitas vezes nós cremos na nossa própria força, estabelecemos projetos e planos pela nossa própria força, né? Pelo nosso próprio entendimento. E acabamos frustrando, né, o plano de Deus para as nossas vidas. Acabamos também caindo, né? Esquecemos das promessas que Deus tem feito em nossa vida, deixamos de lado a fé em Deus e acabamos tendo graves consequências, né? Porque queremos fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. E nós temos aqui então o exemplo de Abraão, que no primeiro momento frustrou, né, o plano de Deus, né? Frustrou o plano de Deus de uma forma que o plano aconteceu mais à frente, mas teve graves consequências, né? Ele teve um filho de acordo com a vontade de Deus e um outro filho de acordo com a vontade humana, né? E dessa relação ilícita que Abraão viveu com Agar, produziu grande mal, né, para a sua família e também para as futuras gerações. O exemplo, então, de Abraão não foi da vontade de Deus, né? Então, quando nós confiamos no nosso próprio braço, quando nós confiamos na nossa própria força, quando nos falta fé em Deus, quando nos falta a confiança verdadeira no Senhor, nos seus planos, nas suas promessas, nós caímos então assim no desagrado do Senhor e muitas vezes nós atrapalhamos a vontade de Deus em nossas vidas, né? E o resultado é desastroso, como aconteceu aqui. E pela misericórdia de Deus, Abraão não sofreu muito mais, né? Mas nós vemos aqui então, Sara e Abraão não confiaram naquele primeiro momento na promessa de Deus, não esperaram em Deus, né, para que Deus realizasse o plano conforme a sua vontade, o plano da promessa, ali conforme a sua vontade, e por isso sofreram graves consequências, né? Abraão havia aceitado, sem questionar, a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e na forma escolhida por ele. Permitiu-se uma demora a fim de testar-lhe a fé no poder de Deus, mas falhou em resistir à prova, imaginando ser impossível receber um filho em idade avançada. Sara sugeriu como um plano para cumprir o propósito divino que Abraão tomasse uma de suas servas como segunda mulher. A poligamia havia se espalhado tanto que deixou de ser considerada pecado. Porém, nem por isso deixava de violar a lei de Deus. E era fatal a santidade e a paz da relação em família. O casamento de Abraão com Agar produziu mal, não apenas para a própria casa, mas para gerações futuras. A falta de fé por parte de Abraão e Sara produziu o nascimento de Ismael, a mistura da semente justa com a ímpia. Ismael foi levado a escolher a vida selvagem de roubos e saques, como um líder do deserto. A poderosa nação que descendeu dele foi um povo turbulento e pagão. Então nós vemos aqui a consequência de não seguirmos a vontade de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus, a consequência de quando seguimos a nossa própria vontade, quando não vivemos pela fé, mas pela força do nosso braço, pela força e vontades da carne. O segundo tópico nos fala a mulher livre pela promessa. A letra A, quando Abraão e Sara confiaram totalmente na promessa divina de que receberiam um filho, o que aconteceu e por quê? Gênesis 18, 11 a 14, Gênesis 21, 1 e 2, Hebreus 11 e 11. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice e ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, né? Então nós temos aqui, irmãos, Abraão e Sara, agora, nesse momento, quando realmente tiveram
a verdadeira fé em Deus, quando realmente decidiram confiar totalmente na vontade de Deus, quando decidiram confiar totalmente na promessa do Senhor. Então nós vemos aqui vendo os planos de Deus sendo estabelecidos na vida desse casal, né? E os planos de Deus foram se estabelecendo na vida deles quando eles realmente decidiram viver pela fé em Deus, né? Não com desconfiança, mas com total confiança em Deus, né? Então a promessa foi cumprida, né? Nasceu Isaac, o filho prometido, o filho da promessa, onde Abraão seria então uma bênção por meio de Isaac a todas as nações, né? E da sua descendência futuramente viria o Salvador da humanidade, né? Então, mesmo em idade avançada, Deus concedeu a bênção, né? Naquele momento anterior, eles não foram falhos na fé, né? Mas agora, nesse momento, eles continuaram firmes, sendo verdadeiramente, assim, aceitando verdadeiramente a promessa de Deus na sua vida, né? Então, irmãos, existem situações que parecem impossíveis para os seres humanos, né? Mas para Deus, nada é impossível. São impossíveis para os homens, né? Mas para Deus, não. Por isso, nós devemos colocar a nossa fé em Deus continuamente. Devemos colocar inteiramente a nossa confiança em Deus, né? E pela fé, a graça de Deus estará no coração daqueles que se arrependem. Pela fé, a graça de Deus estará no coração daqueles que realmente se entregam a Deus, e os seus planos se cumprirão na vida dos seus verdadeiros filhos, né? A letra B, semelhante ao milagre que fez a idosa Sara dar à luz, descreva o miraculoso privilégio concedido aos filhos da fé. Gálatas 4, 26 e 28, né? Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Então nós vemos aqui, irmãos, que para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser impossível se solucionar, mas para Deus é perfeitamente possível salvar o ser humano, né? O milagre da salvação está à nossa disposição, né? O milagre da salvação que começa em Deus e termina no próprio Deus está à disposição de cada um de nós, né? E assim como aconteceu a Sara, né? Aquele milagre de ter um filho na sua velhice, Deus também pode resolver as nossas situações, os nossos problemas, pode nos salvar, porque de nós mesmos nós não podemos nos salvar, de nós mesmos nós não podemos resolver as situações dessa vida, né? Então existem situações nessa vida que precisamos de um milagre. E Deus está a nosso dispor, né? Para efetuar esse milagre. Por nós mesmos as situações da vida não podem se resolver, né? Mas quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós entregamos verdadeiramente a Ele a guia da nossa vida, quando exercemos a fé, então Cristo muda as situações, né? Muitas pessoas que hoje vemos sem esperança, e até mesmo nós muitas vezes que vivemos sem esperança, Deus pode mudar as situações. Assim como aconteceu na vida de Sara e Abraão, né? E muitas pessoas que nós vemos por aí, que nós não damos mais nem valor, né? Nós não temos a esperança para elas, nossa pessoa está totalmente perdida, né? Para esse não há salvação. Mas Deus pode salvá-lo, né? Pelo milagre da graça. Se essa pessoa aceitar a Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, Deus também pode operar o milagre da salvação, né? Essas pessoas podem ser transformadas quando aceitam a Jesus. Deus pode operar muitos e verdadeiros milagres. Cristo é capaz de erguer os piores pecadores do abismo, da degradação e colocá-los onde serão reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de uma herança imortal. Então, o maior milagre é Deus agora nos tornar de criaturas, né? Nos tornando filhos e filhas de Deus através da adoção em Cristo. É um grande milagre nos fazer voltar do pecado para ter uma herança imortal, ou seja, sermos salvos para a vida eterna, né? Muitos estão totalmente desanimados. Por terem sido desprezados e abandonados, tornaram-se indiferentes
são considerados incapazes de compreender ou de receber o Evangelho de Cristo. No entanto, podem ser transformados pelo milagre da graça divina. Sob influência do Espírito Santo, a estupidez que faz o erguimento parecer quase impossível passará. A mente embotada e nublada despertará. O escravo do pecado será liberto. A vida espiritual será revivida e fortalecida. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. Pela fé que atua por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. A letra C. Por que Agar e Ismael tiveram de ser expulsos da casa de Abraão? E que profundas lições espirituais podemos aprender disso? Gênesis 21, 9 a 12, Gálatas 4, 29 a 31 e Romanos 13 a 12. 13 e 12. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Romanos 13, verso 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então nós vemos aqui, irmãos, que Ismael, ele zombava de Isaque, né? Zombava das coisas de Deus. E por isso foi preciso que Abraão os expulsasse de casa, né? Ismael, ele não tinha a mente voltada para as coisas de Deus, mas sim voltada para as coisas carnais, tinha a mente voltada para as coisas mundanas e não para as coisas espirituais, né? E o relacionamento, então, familiar naquela família ali, devido às consequências do pecado cometido, o relacionamento familiar não era bom. O resultado da poligamia, né? Foi um grande mal ali para a família de Abraão. Começou a haver o desrespeito, né, para com ele próprio e a sua esposa, quanto para as coisas de Deus, né? E nós vemos então aqui profundas lições espirituais que podemos aprender, né? Então as trevas, elas não se misturam com a luz, né? A verdade não se mistura com o erro. E quando nós tentamos misturar, né, o erro com a verdade, dá problema, né? Quando nós rejeitamos, né, as coisas de Deus e acabamos entrando para as coisas das trevas, né? Então, quando nós rejeitamos a vontade de Deus, a verdade de Deus, nós temos graves consequências, como nós vemos aqui no caso de Abraão, com a família Isaque, né? No caso de Abraão aqui, Sara, e esse relacionamento, vamos dizer assim, não aprovado por Deus com Agar, as consequências familiares, né? Então, quando nós rejeitamos a vontade de Deus ou queremos misturar o erro com as trevas, temos grandes e graves consequências, né? Uma família sendo desestruturada, uma família sendo destruída, essa é a vontade de Satanás, né? Então, quando nós não damos ouvidos à vontade do Senhor, à palavra de Deus, né? Então, a vontade de Deus é retirada e a vontade do inimigo prevalece, né? Mas a vontade de Deus é que rejeitemos as obras das trevas, né? Nos afastemos de tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus e nos voltemos para a luz, ou seja, saiamos da inverdade, das inverdades, das mentiras e voltemos para a verdade do Evangelho, praticando o que é correto diante de Deus, né? Se Deus tivesse permitido a poligamia, não teria orientado Abraão a despedir Agar e seu filho do acampamento. Ele ensinaria a todos uma lição sobre isso, a de que os direitos e a felicidade da relação matrimonial devem ser sempre respeitados e protegidos, mesmo com grande sacrifício. Sara era a primeira e a única esposa verdadeira de Abraão. Na qualidade de esposa e mãe, tinha direitos que nenhuma outra mulher poderia ter na família.
Ela reverenciava o marido, chamando-o de Senhor, mas se sentiu enciumada pelas afeições dele terem sido divididas com Agar. Deus não repreendeu Sara pela conduta que seguiu. Abraão foi reprovado pelos anjos pela falta de confiança no poder de Deus, que o havia levado a tomar Agar como esposa e a pensar que por meio da serva a promessa seria cumprida. O tópico 3 nos fala sobre libertação. A letra A. Como Paulo nos convida a aceitar a libertação por meio de Cristo? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, né? Então, nos tópicos anteriores, nós aprendemos, né, sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. E Deus nos chama para sermos filhos da mulher livre, né? Para sermos filhos da sua liberdade por meio em Cristo Jesus, né? E não filhos da escrava, né? Então, se estivermos em Deus, estaremos livres do pecado, livre do inimigo, né? E nós vemos aqui que Cristo nos liberta, né? Libertou a humanidade, né? Do jugo, né? Estávamos presos, né? Nas nossas próprias vontades, presos na própria lei. Mas quando Cristo nos liberta, quando nós entendemos o verdadeiro papel da lei, nós nos tornamos livres porque nós a obedecemos, né? Nós nos tornamos escravos quando nós desobedecemos a lei, porque sofremos a consequência, né? E vivemos no pecado. Mas quando nós entendemos o verdadeiro papel da lei de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o verdadeiro papel da lei de Deus e assim nós temos a verdadeira liberdade, né? Aqueles que creem em Cristo e lhe obedecem aos mandamentos não estão sob a escravidão da lei, pois para aqueles que creem e obedecem, ela não é uma lei de escravidão, né? Então aquele que obedece à lei de Deus, aquele que não obedece à lei de Deus, esse é escravo, mas aquele que não obedece, aquele que é desobediente à lei de Deus, esse é escravo, sim, da lei. Mas aquele que é obediente a Deus, que é obediente à sua vontade, à sua lei, à sua vontade expressa, esse é uma pessoa livre, né, do pecado, livre do inimigo de Deus, né? E se desobedece à lei de Deus, então você recebe a punição, né? Se nós desobedecermos a lei de Deus, nós recebemos a punição e podemos perder até a nossa liberdade, como é também nas leis humanas, né? E também a lei de Deus é dessa forma também, né? Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que confia no poder mantenedor de um Salvador ressurgido, que sofreu a penalidade pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e em meio ao mal imita o padrão dado na vida de Cristo, se torna participante da natureza divina pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Todo aquele que obedece aos mandamentos de Deus, pela fé alcançará a condição de impecabilidade, de impecabilidade em que Adão vivia antes da transgressão. Então nós vemos aí o papel, né, de termos um verdadeiro relacionamento com Deus e a sua liberdade, né, que nos leva, né, a sua graça que nos leva a obedecer a sua lei, e a sua lei, vivendo uma vida de obediência, alcançaremos também, então, as bênçãos do Senhor, né? A letra B. Que apelo Paulo faz para que mantenhamos o foco e evitemos dissensões causadas por ir além do que está escrito? Gálatas 5, 2 a 4. Que apelo Paulo faz para que mantenhamos o foco e evitemos dissensões causadas por ir além do que está escrito? Gálatas 5, 2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, né? Então muitos, até hoje, né,
colocam tradições, colocam cerimônias somadas à lei, né? Ou acima da lei também, da lei de Deus, né? Então, querem obedecer à lei de Deus, mas também querem obedecer ritos e tradições, né? Por isso nós devemos saber a diferença das tradições, dos ritos, né? E também da lei de Deus, né? E também sobre a lei cerimonial. E como os fariseus no passado, muitos hoje ainda querem acrescentar coisas a mais à palavra de Deus, né? Coisas a mais à vontade do Senhor de forma expressa, né? Então, por isso Paulo estava nos advertindo aqui, né? A não irmos além do que é a vontade de Deus, do que está escrito, né? Então nós devemos então tomar cuidado em não ultrapassarmos o que é realmente a vontade de Deus, né? Então Paulo falou que não eram cerimônias e ritos que agradavam verdadeiramente a Deus, né? Mas uma vida de obediência, uma vida, né, de fé. Mesmo aqueles judaizantes querendo forçar os novos conversos, né, a se circuncidarem, mas Paulo estava mostrando para eles que o que Deus realmente queria era o coração, né? Era a mentalidade da pessoa. Era que a pessoa vivesse uma vida de fé, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de verdadeiro relacionamento, né? Uma verdadeira intimidade e confiança em Deus, né? Se vivermos assim verdadeiramente, seremos livres, né? Mantendo o foco em Cristo, nós seremos livres. Essa era o que Paulo queria trazer ali para aquelas pessoas naquele momento, né? Que vivêssemos pela graça e não cairmos da graça, né? Voltando a velhos rudimentos, praticando situações que não são da vontade do Senhor. Os mestres judaizantes ensinavam que os convertidos ao cristianismo deveriam observar a circuncisão da lei cerimonial. Ainda pregavam que o Israel original era o filho exaltado e privilegiado de Abraão e tinha direito a todas as promessas feitas ao patriarca. Sinceramente, pensavam que ao tomarem esse meio termo entre judaísmo e cristianismo, teriam sucesso em remover o ódio que se ligava ao cristianismo e assim ganhariam muitos judeus. Usavam a própria posição contrária à de Paulo para provar que a conduta do apóstolo de receber os gentios na igreja sem circuncisão impedia um número maior de judeus de aceitar a fé do que o número de conversões dos gentios. Assim desculpavam a própria oposição e resultados das calmas deliberações dos servos reconhecidos por Deus. Recusavam-se a admitir que a obra de Cristo abrangia o mundo todo. Alegavam que ele era o único salvador dos hebreus. Portanto, afirmavam que os gentios deviam receber a circuncisão antes de serem admitidos aos privilégios da Igreja de Cristo. Então nós devemos ver aí o cuidado que nós devemos ter e evitarmos, né, como os fariseus no passado, os mestres judaizantes, né, que queriam acrescentar à palavra de Deus situações que não eram da vontade do Senhor, né? Deus deu realmente privilégios a Israel para ser a nação, né, que expandia o seu reino aqui na terra, que levava outras nações a obedecerem à vontade do Senhor. Mas a vontade de Deus é que a realidade é que Cristo, quando veio ao mundo, morreu por todas as nações, né, e não apenas por um povo, o que os judeus realmente queriam distorcer. Então nós devemos tomar cuidado e não ir além da vontade do Senhor, né? Mas perseverarmos na doutrina pura e simples do Evangelho. O quarto tópico nos fala sobre a fé mal compreendida, né? Muitas pessoas compreendiam mal o trabalho do apóstolo Paulo. Muitas pessoas, né, não, e até por má fé também, né, não aceitavam a doutrina de Cristo e o trabalho que o apóstolo Paulo realizava, né? O que sintetiza a posição humilde e fiel de Paulo, Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, né? Mas nós sabemos então que Paulo, ele sempre, mesmo sendo perseguido, sempre buscou defender o Evangelho, sempre buscou viver uma vida pela verdade, né? Pregava a verdade e vivia a verdade em humildade, né? Mesmo sendo perseguido, ele perseverava, né? E houve casos de perseguições, né, que Paulo não conseguia resolver, né? Situações e forte oposição que ele sofria, né, por ensinar a graça de Deus a toda a humanidade. Esses casos ele colocava nas mãos de Deus, né? Pois ele sabia que no tempo certo Deus faria justiça
No tempo certo, Deus iria agir para libertar o seu povo, para dar entendimento ao seu povo, né? E ele então continuava a trabalhar, contribuindo, fazendo o seu papel de pregador do Evangelho, né? E mantinha a sua fé em humildade, né? Esperando no tempo do Senhor, né? No tempo do Senhor que Deus então agiria e a sua promessa de salvação seria cumprida às pessoas, né? Cumprida na vida das pessoas que o aceitassem, né? Entregue seu caso ao Senhor e creia na palavra, né? Creia na palavra do Senhor e ande pela fé e não por vista. Era isso que acontecia na vida do apóstolo Paulo. Continuava pregando o Evangelho, disseminando a semente da verdade, não, às vezes não vendo o resultado ali na hora, mas pensando já no futuro, né? Que muitas pessoas poderiam ser salvas pela pregação do Evangelho, não vendo o sofrimento do futuro, não levando em conta o sofrimento do futuro, mas levando em consideração a salvação de Deus na vida das pessoas. Consagre-se novamente a Deus. Seja leal e verdadeiro, assim diz o Senhor, e permaneça firme na liberdade com que Cristo o libertou. Né? Então Paulo teve que lutar contra muitas pessoas, né, que perseguiam, que queriam distorcer a verdade do Evangelho. Né? Mas ele foi perseverante. A letra B. Como o apóstolo era frequentemente mal compreendido pelos dissidentes da igreja na Galácia e em outros lugares, Gálatas 5, 7 a 12, 1 Coríntios 1, 10 a 13, né? Como Paulo era frequentemente mal compreendido, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Nós sabemos que muitos judaizantes, né? Eles se infiltraram no meio do povo de Deus para causar dissensão, para acusar Paulo do trabalho que vinha fazendo, né? Para fazer com que as pessoas compreendessem de forma errada a vontade da palavra do Senhor. Tudo isso para pesar o trabalho de Paulo, né? Então, os judaizantes, eles não compreendiam o trabalho de Paulo. E Deus havia feito separação entre Israel e os outros povos, mas era no intuito de que Israel permanecesse puro na sua doutrina, né? Que Israel, no sentido de que a nação judaica não se misturasse, né, com os ensinos errôneos das outras nações. Que Israel não absorvesse os ensinos errôneos das outras nações, né, que viviam ao seu redor. Era nesse sentido, mas no sentido da salvação, a salvação Deus fez para todas as pessoas. Né? Israel deveria ser a primeira nação a disseminar a graça de Deus. Né? Mas, na verdade, eles ficaram gananciosos, orgulhosos, porque achavam que Deus apenas deveria salvá-los, né? Ou que Deus apenas queria salvá-los. Mas, na verdade, distorceu a vontade do Senhor. Né? Em relação à salvação, né? Sempre Deus quis, né, salvar todos os povos por meio de Cristo Jesus. Né? E era isso que Paulo pregava, a graça de Deus a todas as pessoas indistintamente, a todas as nações, a toda a humanidade. Né? E os judeus orgulhosos não queriam reconhecer, né, o trabalho de Paulo, falavam que Paulo estava pregando de forma errada, falavam que Paulo era que estava distorcendo, né? Não queriam que ele pregasse dessa forma, né? E agora o perseguiam, né? Toda cidade que Paulo ia sofria perseguição, sofria ofensa, né? Eles tentavam destruir o trabalho de Paulo, né? Mas Paulo teve que enfrentar seus opositores e continuou pregando o evangelho, né? Da mesma forma, nós nos últimos dias também sofreremos oposições, perseguições, teremos que enfrentar, né, os opositores da verdade, mas vivendo a verdade em humildade, né? Vivendo a verdade como ela é em Cristo Jesus e pregando essa verdade também. O conselho dos discípulos reunidos em Jerusalém, decidido que os conversos da igreja judaica estavam livres para observar as ordenanças da lei mosaica se quisessem. Contudo, essas ordenanças não deveriam ser impostas aos conversos gentios, né? Então, aqui mostra a liberdade que foi dada aos cristãos, né? Não precisavam seguir os ritos antigos, os ritos que apenas simbolizavam a Cristo, e Cristo já havia, então, vindo ali, cumprido a promessa, né, da salvação. Os opositores tiraram vantagem disso agora para fazer uma distinção entre os observadores da lei cerimonial e os que não observavam.
afirmando que os últimos estavam mais distantes de Deus do que os primeiros. Então, os judaizantes se infiltraram no meio do povo fazendo isso, né? Colocando ideias errôneas e distorcidas, né? Colocando a lei cerimonial acima da vontade de Deus. Paulo ficou muito indignado, sua voz se ergueu em severa repreensão. Se fordes circuncidados, Cristo de nada vos aproveitará. A facção que afirmava que o cristianismo sem circuncisão não valia nada, se dispôs contra o apóstolo, e ele teve de enfrentá-los em cada igreja que fundava ou visitava, em Jerusalém, Antioquia, Galácia, Corinto, Éfeso e Roma. Deus é que o guiara à grande obra de pregar a Cristo e este crucificado, e nem a circuncisão nem a incircuncisão tinha qualquer significado. O grupo judaizante considerava Paulo um apóstata empenhado em derrubar o muro de divisão que Deus havia estabelecido entre os israelitas e os pagãos. Eles visitavam todas as igrejas que o apóstolo havia organizado, criando divisões. Com o raciocínio de que o fim justifica os meios, espalhavam falsas acusações contra o apóstolo e se empenhavam em desacreditá-lo. Quando Paulo, ao visitar as igrejas, seguia esses opositores zelosos e sem escrúpulos, encontravam muitos que o viam com desconfiança e alguns que até lhe desprezavam a obra. Essas divisões com respeito à lei cerimonial, e aos méritos relativos dos diferentes ministros que ensinavam a doutrina de Cristo causavam muita ansiedade e trabalho árduo ao apóstolo. Então nós vemos aqui que, o trabalho difícil e árduo que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, a grande oposição que ele teve que enfrentar, E nós também, semelhante como o apóstolo Paulo, também iremos enfrentar, Nos últimos dias, muitas religiões, muitos homens que distorcem a palavra de Deus. Precisamos, com fé, com humildade, continuar o trabalho ensinando a verdadeira fé às pessoas. O último tópico, o quinto tópico, nos fala que tipo de ação. A letra A. Embora a lei cerimonial e a circuncisão tenham sido dadas por Deus para um propósito dentro da antiga dispensação hebraica, todo o que aceita Cristo como a única fonte de vida eterna pode entender? Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Então nós vemos aqui, irmão, o segredo da nossa salvação está na fé em Jesus, Os ritos do passado, a lei cerimonial, foram dados como símbolos, Simbolizavam a Cristo e o seu sacrifício, As ordenanças do sacerdócio de Cristo, Mas Cristo era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Esses ritos e cerimônias, eles tinham um tempo predeterminado, tinham um tempo de validade, Até a morte de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, mas o homem se apegou tanto a esses ritos, se apegou tanto na prática de ritos, que começou a pensar que a sua salvação era por suas obras, por aquilo que ele estava praticando, E se esqueceu inteiramente da graça de Jesus, Isso desde o passado e também até hoje, Muitas vezes nós nos apegamos pelas obras que nós fazemos. Olha, ajudei alguém, fiz isso para alguém, e nos esquecemos que, na verdade, isso é consequência da salvação em Cristo Jesus. Mas não é porque eu faço algo bom que vou estar salvo. É porque já aceitei a Jesus Cristo como Salvador, e como consequência de ter aceitado a Cristo como Salvador, é que estou praticando algum ato bom, algum ato de misericórdia em favor do meu próximo, Então nós precisamos compreender que nós somos salvos por alguém que morreu por nós. Os méritos é dele, a justiça é dele. Então Cristo morreu por nós, é pela fé em Cristo, aceitando os seus méritos, aceitando a sua justiça, que nós somos salvos. Não é o que eu faço que me salva, mas é a graça de Cristo. E quando nós aceitamos a graça de Cristo, quando eu aceito a graça de Cristo em minha vida, eu vivo em obediência porque Ele me capacita a viver em obediência como resultado dessa aceitação,
dessa aceitação de ser salvo pela graça, né? Então os méritos não estão em nós mesmos, né? Os méritos estão na vontade do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos então fazer nada para sermos salvos, apenas aceitar o sacrifício de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Aceitar a Cristo e seus méritos, né? Então, era o que os judeus no tempo de Paulo não estavam entendendo, não estavam compreendendo, né? Não aceitavam, não queriam abrir mão dos seus ritos, né? Daquilo que mostrava o seu exterior, mostrava a prática, né? Para o seu irmão, mostrava para os seus irmãos que eles praticavam, que eles faziam o que era correto, né? Sendo que, na verdade, deveria ser uma mudança de dentro para fora. E aquelas demonstrações exteriores não serviriam de valor nenhum, nem para demonstrar para alguém, né? Mas então o segredo da salvação é a fé em Cristo Jesus, porque é a fé que nos faz acreditar, né, nos méritos do Senhor. É essa fé que nós devemos exteriorizar através de atos de amor, porque já fomos salvos pela fé em Cristo Jesus, né, pelos méritos de Cristo por sua graça. A fé genuína sempre atua por amor. Quando você contempla o Calvário, não é para tranquilizar a alma e não cumprir o dever, não é para se preparar para dormir, mas a fim de criar fé em Jesus, fé que irá operar purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando nos apegamos a Cristo pela fé, nossa obra apenas terá começado. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos por uma guerra vigorosa. Cada alma deve enfrentar a luta da fé. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ser astuto nos negócios, não pode ter o coração endurecido sem qualquer simpatia, não pode ser grosseiro na própria fala, não pode ser cheio de pompa e autoestima, não pode ser autoritário, nem pode usar palavras ásperas, censurar e condenar. O trabalho de amor brota da fé. A religião bíblica significa trabalho constante. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Operai a vossa própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Devemos ser zelosos em boas obras. Tenham cuidado de manter boas obras. E a testemunha verdadeira diz: conheço as tuas obras. Embora seja verdade que nossas dedicadas atividades não nos garantam a salvação, também é verdade que a fé nos une a Cristo, despertará a alma para a atividade. Também é verdade que a fé que nos une a Cristo despertará a alma para a atividade. Então nós vemos aqui que a nossa salvação não vem de ritos, cerimônias, nem das obras que praticamos, mas somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, para praticarmos as boas obras. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a sua palavra.